Bíblia Sagrada, segundo a Reis, capítulo 17, Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Zó, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. E no ano de Oséias o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-lo habitar em Ala e em Rabor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que fizeram subir na terra do Egito debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todo os alto-outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram as suas serves com as servas de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que ele protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda dele, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição dos bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da face. Mas nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou
a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores até que os tirou de diante da sua presença, porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou de Israel de seguir ao Senhor e os fez pecar um grande pecado, e assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartarão deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até os dias de hoje. Assim seja, o rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros, e o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sarfarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leão, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume de Deus da terra, pelo que mandou leões para ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali dos sacerdotes que transportastes de lá, e ele vai e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tarques, e os Farvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque, e Adrameleque deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças e segundo a sua lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses, e do concerto que fiz convosco, vós não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis. A ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos, porém eles não ouvirão, antes fizeram segundo o seu primeiro costume.
Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Assim seja.